Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bom Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição bíblica diária. Esta semana estamos falando sobre a verdade que liberta, a verdade maravilhosa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio nos trazer, né? E ontem nós estudamos que Jesus Cristo começou a falar dessa liberdade e aquele povo, aquela parte da multidão que havia crido nele, questionaram, né? Por que ele estava oferecendo uma liberdade se eles já se achavam livres porque eram filhos de Abraão. Aí Cristo explicou para eles que a liberdade da qual ele estava falando era uma liberdade do pecado, né? Provavelmente eles pensavam que por ser religiosos, por participar daqueles cultos, né? Não perder uma festa ali em Jerusalém, das 7 festas judaicas que eles faziam, né? Por sacrificar os cordeiros pelos pecados que cometiam, eu acho que eles pensavam que já eram perfeitos, né? Eram justos, perfeitamente justos em suas ações. E aí Cristo disse, não, eu vim libertar vocês do pecado, da escravidão do pecado. E Cristo revelou para eles que eles ainda eram escravos do pecado, estavam cometendo pecados. E somente em Cristo, com seu Espírito em nós, é que nós somos livres de pecar, livres do pecado, né? Pois bem, dando continuidade a essa conversa entre Cristo e essas pessoas que criam nele, vamos então aqui para a terceira pergunta, a pergunta de hoje, segunda-feira. A pergunta diz assim: Jesus veio para tirar-lhes de qual condição e dar-lhes o quê? Dar-lhes que condição? Tirar de uma condição para colocar noutra. Que condição era essa? Cristo veio tirar de uma para colocar noutra. João 8,35, Jesus diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Olha que linguagem Cristo está trazendo ali para aquele povo. Cristo está dizendo para eles, uma cena era algo corriqueiro para eles, porque naquela época tinha escravos, funcionários, servos, colaboradores, é a linguagem que nós usamos hoje, né? Como é que alguém se tornava escravo? Sendo judeu e se tornando escravo de judeu. Imagine que alguém perdeu tudo que tinha, né? Um investimento errado, uma praga no campo, né? Consequência dos seus erros, ou até uma provação mesmo, né? Muitas possibilidades da nossa vida, a gente perdeu alguma coisa. E então, para ele não morrer de fome, para ele sustentar a sua família, ele ia se vender como escravo para um outro irmão seu judeu, para trabalhar para ele, no máximo por 7 anos, porque a cada 7 anos era o ano da liberdade. Então, a cada 7 anos em Israel é o ano da liberdade. Se ele se vendesse no ano 4º, então ele trabalharia só mais 3 anos. No 7º ano ele era livre, até o 6º, na verdade. O 7º ele não trabalhar porque já era o ano da liberdade. Então, ele se vendia escravo. Não era o escravo como o escravo... aquele escravo, o africano, né, que os homens brancos maldosos prendiam, botavam corrente, chicoteavam e trabalhava à força, à base de chicote, sem ganhar nada, não tinha nada, recebia nada em troca, só pela comida e muita humilhação, né, insuficiente para se manter saudável. O escravo lá não, ele era um escravo funcionário, era um escravo que ele era 100% obediente àquela pessoa, 100% obediente. Mas no meio de Israel ele sabia que tinha um prazo de validade da escravidão. A servidão, ele era servo de alguém. No máximo 6 anos. Ok? Beleza. Então quando Cristo está dizendo que o escravo não tem lugar permanente à mesa, porque quem tem lugar permanente à mesa são os da família. Um pai de família que é casado, né, com a sua esposa e com seus filhos, não vai colocar um escravo à mesa, ele não sabe de onde vem, qual é a cabeça daquele sujeito. A família é uma célula muito restrita, e ninguém vai estar colocando qualquer estranho na mesa para almoçar, para se alimentar nesse momento tão íntimo, né? Beleza.
Então, Cristo está dizendo que o escravo não tem lugar permanente na mesa. O patrão pode até convidar uma vez para ele almoçar com eles ali junto ali, numa festa, em algum momento, mas permanente não. Agora o filho tem, porque o filho é herdeiro, ele se senta ao lado do pai, ao lado da mãe, está ali para sempre. O que Cristo está querendo dizer para eles, ali nesse momento? Cristo já tinha dito para eles que ele veio para libertá-los da escravidão do pecado. E eles estavam ainda comendo na mesa do mundo. E eles apenas levantaram a mão e acreditaram em Cristo e se tornaram servos de Cristo, escravos de Cristo. Servo e escravo são sinônimos. Servo de Cristo. Para que eles tivessem lugar permanentemente na mesa, era necessário que eles se tornassem filhos de Deus. E quando é que alguém se torna filho de Deus? Olha que pergunta importante é essa. Somente quando Deus coloca dentro da pessoa o seu espírito. Até com Cristo funcionou assim, mesmo já sendo filho de Deus, quando o Pai derramou sobre ele o seu espírito lá no Rio Jordão, assim que ele saiu das águas lá, o Pai disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Como se dissesse para nós: vocês na terra só passam a ser meu filho quando esse espírito estiver dentro de vocês. Porque quando esse espírito entra em vocês, já não tem mais dois espíritos na mente de vocês não. É um espírito só. Porque o Espírito de Deus não habita com outro espírito, espírito de demônio. Deus não divide o espaço com Satanás. A igreja de Laodiceia, o Senhor deixa bem claro: eu que estou à porta e bato, eu quero entrar na sua casa. Se ele entrar, se Jesus Cristo entrar na nossa mente, na habitação de Deus, na habitação do Espírito Santo de Deus, se ele entrar, expulsa tudo de mal. Expulsa Satanás, expulsa o demônio, expulsa pensamento negativo, expulsa tudo. Porque se Cristo entrar em nossa mente, ele vai limpar e purificar a mente de tudo. Expulsa tudo. Por isso que ele está pedindo para entrar. Confie em mim, acredite em mim, faça o que eu digo, tenha fé, espere em mim. Né? Então Cristo, quando está dizendo a essas pessoas aqui, olha, preste atenção. Vocês se tornaram servos de Deus. Mas ele não quer chamar vocês de servo, quer chamar de filho. Então permaneçam no caminho, persevere, como ele disse anteriormente, persevere no caminho até se tornar filho, até o Senhor adotar vocês como filho, como Paulo disse que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Que coisa linda, em Cristo, porque Cristo é filho real, verdadeiro, nunca pecou. Mas por adoção em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus também. Paulo diz lá em Gálatas 3, versículo 26, né? Até o 28, todos vocês são filhos de Deus em Cristo Jesus. Que coisa linda. Eles eram filhos de Abraão por hereditariedade. Tinham o DNA de Abraão, mas precisava agora do Espírito de Deus. Se tornar filhos de Deus no Espírito. Homens e mulheres espirituais. É dessa liberdade que Cristo estava falando. Não era de uma liberdade física, do DNA, da carne, não. Mas no Espírito. E só tem uma forma de nós vencermos este mundo. O mundo que é carnal, o mundo que é físico, o mundo que é 100% valorizando o exterior. É no Espírito de Deus. E é isso que Cristo está querendo dizer para eles aqui. Próxima pergunta, amados. A pergunta 4 diz assim: quem somente pode mudar a nossa condição de escravo para filho? Quem somente? Por meio de quem, né? Nós podemos sair da condição de servo, de escravo, para filho, e participar da herança de Cristo, participar da herança de Deus. João 8,36, Jesus Cristo fala um dos versos mais profundos e lindos da Bíblia. Ele diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eles não eram livres de fato. E a grande prova de que eles não eram livres de fato era justamente a fala que eles disseram anteriormente. Nós já somos filhos de Abraão, já somos livres. Olha, eles estavam presos a uma ideia, a religiosidade dos judeus que ensinavam que eles eram livres, eram superiores, eram filhos de Abraão, já tinham o céu garantido, era mais ou menos isso. Se sentiam superiores e os únicos filhos de Deus na terra, e não eram. O próprio Cristo disse
para os líderes religiosos: o vosso pai, o diabo, eles não eram filhos de Deus. Apesar de serem sacerdotes, apesar de entrarem bem vestidos no templo de Deus e sacrificarem a Deus, eles eram filhos do diabo, como Cristo disse. Porque é uma diferença muito grande em você vestir uma roupa de crente, frequentar um templo de crente, onde o Senhor tenha muitas vezes respondido e falado com o seu povo ali, e você ser um crente de fato. Há uma diferença muito grande, né? Então, quando eles disseram isso, eles provaram que eles ainda eram escravos do sistema religioso, estavam presos no plural, né? Estavam presos a alguns dogmas, algumas doutrinas que não vinham da Bíblia, não vinha da verdade, vinha de uma compreensão que se tornou tradição e costumes ensinados pelos fariseus. Infelizmente era isso. Então Cristo chega e diz com todas as letras aqui, olha, portanto é uma conclusão do verso anterior. Ele diz, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a esta família para sempre, né? E tem um lugar garantido nessa mesa da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eles não eram livres de fato, eles se sentiam livres, mas não eram de fato. Livre de fato e de verdade é quando nos tornamos filhos de Deus. Quando o Espírito de Deus entra em nós e o Senhor diz assim, né, no Espírito assim, você agora é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Do jeito que ele disse para Cristo. Que coisa linda, não é? Pois bem, e agora Cristo vai dizer, olha, quem tem lugar permanente na mesa é o filho. Por isso só o filho pode libertar. É por isso que eu vim aqui, na mesma condição de vocês, para pegar vocês. O filho é quem pode tornar os outros filhos também. Veja que ele não diz aqui, portanto, se o Deus vos libertar. Não, quem tem que libertar é o filho. Para que outros sejam feitos também filhos. Que coisa linda, né? Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha, não é um juiz de direito que dá uma liminar mandando soltar alguém que está numa penitenciária, numa prisão, que ele será livre. Não é alguém que se livrou das drogas, que estava aprisionado naquele vício durante anos e agora está com a Bíblia, lendo a Bíblia, completamente desintoxicado e não sente mais aquela dependência, não sente mais desejo nenhum de fumar, de beber, de usar drogas, qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, não importa. A liberdade que ele está falando não é apenas da droga, do vício, da dependência dos prazeres da carne. Não, ele está falando aqui de outra, por exemplo, eu não me controlo quando vejo uma comida que não pode ser comida, a Bíblia proíbe, né? Muito bem. A verdadeira liberdade que ele está falando aqui é aquela verdadeira liberdade no espírito. Inclusive a maior das liberdades físicas deste planeta é quando o homem é libertado do sistema religioso. Daquele sistema religioso que diz ser a verdade, que diz ser a igreja verdadeira, mas é uma grande arma de Satanás para deixar a pessoa acomodada, achando que está na igreja verdadeira, achando que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo tudo errado. Você está perdido e não sabe. Ele está certo que está fazendo a coisa certa, mas está errado. Então ele precisa se libertar desta que é a pior prisão. Por que é a pior? Porque ele acha que está certo. E quem acha que está certo, relaxa. Quem acha que está certo, batalha contra a verdade, defendendo a mentira, achando que está certo. E é por isso que só o filho pode libertar. De fato e de verdade. Eles não eram livres de fato. Eles eram livres da boca para fora, porque eles estavam repetindo uma reza inventada pela tradição e pelos costumes religiosos, pelos costumes dos fariseus, dos saduceus, que se orgulhavam de ser judeus. Eu lembro que um rabino disse uma vez, falando sobre a relação mulher, homem, mulher, a diferença, né, machismo, feminismo, ele disse que o judeu,
quando ele orava antigamente assim, ele orava, se levantava e olhava para o céu e orava, Senhor, orando ao Pai, né? Orando a Deus, Senhor, muito obrigado por ter nascido da tribo de Judá. Muito obrigado por ter sido judeu. Muito obrigado por ter sido filho de Abraão, Isaac e Jacó, né? Muito obrigado por ser um judeu. E terceiro, muito obrigado por ter nascido homem. Olha, os costumes... E mulher é amaldiçoada? Entenderam a dificuldade que eles tinham, a tradição que tinha colocado na cabeça deles? E a mulher não é um ser humano? E a mulher não é igual ao homem para a salvação? Na tipologia que não é. São tipos e símbolos. Mas isso não diminui a mulher e nem exalta o homem acima da mulher. Como diz o próprio Paulo no texto que eu já citei anteriormente, Gálatas 3, 26 até 28, todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E já não há mais diferença entre o macho e a fêmea, entre o masculino e o feminino. Todos são filhos de Deus, igualmente. Olha que coisa linda. Então, o judeu, ele tinha essa escravidão que vinha da religião, que ensinava esses mitos, que a Bíblia não ensina sobre isso. Né? O fato de a Bíblia dizer que em determinadas situações tipológicas o homem tem um papel e a mulher tem outra. Tem outro papel? O homem agora vai deduzir coisas e colocar a sua carnalidade para fora, começando a entender coisas. Aí é nesse ponto que se cria as filosofias e as tradições religiosas. É por isso que o maior perigo para o crente é exatamente a prisão religiosa em que ele vive achando que é a verdade. E aquele povo ali, né, eles tinham acabado de acreditar em Cristo, mas precisava agora se libertar de todas aquelas tradições religiosas que eles tinham aprendido lá no Sinédrio. A primeira, uma delas é essa aqui, que eram filhos de Abraão e por isso já eram livres, eram salvos, precisavam mais, né? Essa era a primeira coisa que eles precisavam reaprender. E Cristo agora vai limpar a mente deles com a mensagem espiritual, para tentar colocar na mente deles agora a verdade, para que eles perseverem nessa verdade, para que de fato eles se tornem filhos de Deus e de fato livres em Cristo Jesus.